Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Edivan e hoje o tema da nossa aula é Revolução Francesa, que é uma continuidade aí da última aula que foi a respeito do Iluminismo, certo? Então vamos lá que o conteúdo é extenso. Quais são os precedentes da Revolução Francesa, né? As bases para a eclosão da Revolução Francesa está nas ideias iluministas, né? Parte dessa eclosão da Revolução Francesa, ela vai se dar aí por conta do iluminismo e dentre outros fatores que a gente vai ver mais à frente. Então, o iluminismo fazia, né, a crítica ao absolutismo, a intervenção do Estado na economia, a falta de liberdade de expressão, a falta de participação popular nas decisões políticas, né, elas foram determinantes para o movimento, né? Tanto o iluminismo fazia crítica a isso quanto a Revolução Francesa. E a sociedade francesa ela era extremamente desigual. A gente tem aí abaixo do vídeo uma charge, né, representando os 3 estados. Notem que tem aí um homem carregando 2 outros, né? A sociedade francesa ela era dividida em 3 estados, primeiro, segundo e terceiro. Aí nós temos os 2 primeiros estados, primeiro e segundo, montados em cima do terceiro, que era o povo, né, que era a burguesia, os camponeses, que sustentavam toda a corte francesa, que sustentavam toda essa sociedade francesa com seus impostos, né? E do lado a gente tem essa pirâmide aí que é clássica, né, para mostrar a divisão da sociedade francesa, né? No primeiro estado nós temos quem? O clero, né, os homens da religião, né, católica. No segundo nós temos quem? Nós temos a nobreza, embaixo nós temos o terceiro estado, né, que era a maior parte da população, né, que era a população que tinha que carregar realmente nas costas os 2 outros estados e a sociedade francesa como um todo. Motivos para a Revolução são muitos, né? Dentre eles tem o iluminismo, que a gente já falou, né? Mas a gente tem aí fome camponesa, né? Os camponeses estavam passando fome devido a problemas na plantação e na colheita. Alta concentração fundiária, né? Que é aquele probleminha que a gente tem até hoje aí no Brasil, por exemplo, né? Onde poucos têm muita terra e muitos não têm terra, né? Temos os privilégios da nobreza e clericais, né? Os privilégios dos nobres que viviam lá isolados no Palácio de Versalhes e dos clérigos, né, os padres, os homens da religião católica. Temos o centralismo monárquico, né, o absolutismo, como a gente já falou sobre ele. Ele é uma questão muito importante a ser derrubada aí pela Revolução Francesa onde o iluminismo faz uma crítica muito forte a ele. Nós temos também tributações abusivas, né, resquícios do feudalismo. Lembra que a gente falou que lá naquela sociedade feudal da Baixa Idade Média, os camponeses eles pagavam altos tributos para o senhor feudal? Ou seja, nessa sociedade francesa, a gente vai ter ainda resquícios dessa sociedade feudal, onde as pessoas têm que pagar altíssimos impostos, certo? A gente também tem a vontade excessiva por mudanças, né? O povo está sofrendo, então o povo quer mudança. E uma economia francesa em déficit, né? Nós temos aí uma crise econômica nessa França do século XVIII, né? Aí a gente tem aí 3 reis, né? A gente separou 3 fatos desses 3 reis aí que vão fazer com que essa crise financeira se agrave na França mais ainda. Nós temos aí Luís XIV, né? Nós temos corte e construção do Palácio de Versalhes, né? Foi com Luís XIV que ele inchou, né? Inflou essa corte que já era grande, ficou maior ainda. E ele também fez a construção do Palácio de Versalhes, que se gastou muito dinheiro, né, para se construir, o que culminou com a crise financeira da França. A gente tem aí o Luís XV, né, que é o pai do Luís XVI, né, que se envolveu na Guerra dos 7 Anos. Né? A gente sabe que para uma nação se envolver em uma guerra, gasta-se muito dinheiro. Né? Então a situação financeira da França, que já não era boa, fica pior. E para culminar aí com todos os ingredientes para se fazer a revolução, para se acontecer a revolução, a gente tem o apoio da Guerra das 13 Colônias, né, da independência das 13 colônias. Né? O rei Luís XVI ele resolve apoiar as 13 colônias em sua tentativa de independência. Quem eram as 13 colônias? As 13 colônias eram as colônias inglesas lá na América do Norte, né, no território que nós conhecemos hoje como Estados Unidos.
E essas colônias queriam se libertar do domínio inglês, né? E aí o Luís XVI ele apoia essa tentativa de independência, o que faz com que a crise financeira da França, que já não era pequena, aumente mais ainda, né? E o povo comece com as suas revoltas aí para tentar mudar a sua situação, né? E a gente tem aí, por último, aumento dos tributos, né? Se a gente tem os reis se envolvendo aí em guerras, em construções, né? Se o rei tem que sustentar várias pessoas à sua volta, né? Os nobres, quem é que está sustentando? É o povo que está lá embaixo, que tem que pagar tributos cada vez mais altos para que essa sociedade ela não venha cair em ruínas, né? Então é o povo que vai sustentar. Então o povo vai fazer revoltas populares porque está insatisfeito, né? E a fragilidade da imagem da corte, né? A corte, com tudo isso que acontece, ela vai perdendo aí a sua imagem de algo bom, como algo bom, né? Ela vai se desgastando. E aí eu trago para vocês uma dica de filme aí, que é o filme Maria Antonieta, de 2006, da diretora Sofia Coppola. Né? Esse filme vai mostrar aí, inicialmente, o casamento entre Maria Antonieta e o rei Luís XVI, né? Que eram os reis na época da eclosão da Revolução Francesa. E ele vai mostrar como que era essa sociedade do ponto de vista desses nobres, né? Do ponto de vista lá dentro do Castelo de Versalhes, né? E aí você vai poder perceber como que eles viviam realmente no luxo, né? As roupas, os quartos, né? Toda a mobília do palácio, as comidas, né? Eles viviam realmente no luxo. E quem que sustentava esses luxos da nobreza? Era o povo, né? Então é um filme aí que vale a pena você, se puder, assistir, né? A minha recomendação é bem legal, então se puderem assistam o filme Maria Antonieta de 2006, certo? Luís XVI e seu reinado. Após a morte de Luís XV, Luís XVI assume o poder na França, olha só, aos 21 anos de idade, né? E ele era recém-casado com a princesa austríaca Maria Antonieta, né? Vale lembrar que a Áustria vivia aí em conflitos com a França. Então, como uma tentativa de fazer com que esses dois reinos se pacifiquem, vivam em paz, então é arranjado o casamento entre Luís XVI e Maria Antonieta, né? Que é o tema do filme do slide anterior, que eu falei para vocês, né? A França ela já não ia bem economicamente, né? E piora as suas finanças quando Luís XVI, né, o rei Luís XVI, resolve apoiar as 13 colônias, né, que eram as colônias que hoje são os Estados Unidos, em sua tentativa de independência. Além disso, o Estado francês precisava sustentar, olha só, importante também, uma assembleia, né, que era uma espécie de parlamento, né, composto por deputados sem qualquer ação administrativa. Era como se eles tivessem uma ação fictícia, né? Era um grupo de deputados, né, que estavam lá recebendo do Estado francês sem trabalhar, né? E eles não se reuniam desde quando? Ó? Desde 1614, quase 2 séculos, né? Então, além disso, o Estado francês ainda tinha que custear, né, os salários aí desses deputados para fazerem absolutamente nada. Mais de 25 milhões de pessoas, né, o terceiro estado, a gente falou, a sociedade francesa se dividia entre primeiro, segundo e terceiro estado, né, viviam submetidas, né, às vontades do primeiro e do segundo estado. Né, o primeiro estado, o clero, o segundo estado são a nobreza, né, mas claro que o rei vai estar acima de todos, já que ele tinha poderes absolutos, tendo direito a apenas um voto nesse parlamento fictício. Olha só como que essa sociedade era desigual. O terceiro estado era o maior número de pessoas, né? E essa divisão da sociedade francesa, eles tinham direito apenas a um voto nessa espécie de assembleia, nessa espécie de parlamento. Quem tinha mais voto era o primeiro e o segundo estados, né? Como se não bastasse todo o caos social que acometia a França, os franceses foram avassalados por chuvas torrenciais, muita chuva, comprometendo as colheitas e causando fome generalizada nos campos. Por isso que um dos motivos que a gente apontou lá no início para a explosão da Revolução Francesa é a fome camponesa, né? Essa colheita aí ela é prejudicada por essas chuvas, né? E aí, chuva demais, seca demais, prejudica aí as plantações e essa população camponesa começa a passar fome, certo?
Mas o verdadeiro golpe sofrido pelo antigo regime veio da intelectualidade burguesa, com suas ideias iluministas. Note aí que o iluminismo está muito, muito, muito presente nessa fase pré-Revolução Francesa. É ele que vai ali dar como se fosse o gás para que essa revolução acontecesse, além de outros fatores que eu já mencionei, certo? Aí a gente tem nessa França, né, pré-revolução e também durante a revolução, alguns grupos políticos, e a gente vai falar sobre alguns deles agora, né? A gente tem os hebertistas, né? Eles eram o quê? Nacionalistas extremos, né? Eles praticavam aquele nacionalismo exacerbado, exagerado. Eram radicais de esquerda e defendiam, por exemplo, a descristianização da França, ou seja, eles defendiam que a Revolução Cristã parasse de atuar na França, né? Ou seja, lembram que o iluminismo ele fazia uma crítica à religião? Ele fazia uma crítica à religião, mas ele fazia uma crítica ao domínio da religião sobre a sociedade, né? O iluminismo ele não pregava a extinção da religião, mas ele pregava que a religião não ditasse os rumos da sociedade, mas sim a ciência, né? A gente tem também aí os jacobinos, né? Considerado o grupo mais radical da Revolução Francesa e eram oriundos da pequena burguesia urbana, né? Sentavam-se à esquerda da Assembleia Nacional, né? Eram também opositores dos girondinos e da aristocracia ou nobreza, né? Os girondinos, eles faziam oposição aos jacobinos, os jacobinos aos girondinos, né? Quem que seriam os girondinos? Eles sentavam-se à direita da Assembleia e lutavam pela implementação de uma monarquia constitucional e defendiam os interesses da alta burguesia. Uma curiosidade aqui interessante é que essa noção de direita e esquerda que nós temos na política hoje, ela começa aí na Revolução Francesa, justamente por conta dos grupos que se sentavam à direita ou à esquerda, né? A gente viu aí que os jacobinos sentavam-se à esquerda e os girondinos sentavam-se à direita, e cada um defendia interesses diferentes. Então essa noção que a gente tem hoje de direita e esquerda, ela nasce aí na Revolução Francesa. Quais são os outros grupos políticos que a gente tem? A gente tem a planície ou o pântano, né? Ele abrigava os membros mais moderados da Revolução e era marcado por diversidade ideológica. É mais ou menos como o centrão que a gente tem hoje na nossa política, né? Ele está ali meio no meio, tende para um lado, tende para o outro, de acordo com seus interesses, né? A planície ou o pântano. E, por fim, a gente tem os sans-culottes, né? Os sem-culottes, né? Eles formavam a base da radicalização da Revolução. Eram profissionais autônomos, profissionais de ofício e prestadores de serviços. Eles protestavam contra a nobreza e eram identificados pela forma como se vestiam, né? Sem culotte, que era uma peça de roupa que identificava a aristocracia francesa. Por isso que eles eram chamados assim, né? Eles também eram radicais. E vamos lá para o início das revoltas, o momento propriamente dito aí da explosão da Revolução, né? Depois de fracassadas tentativas de reformas econômicas elaboradas por Luís XVI e alta do preço do trigo e pão, as revoltas estouraram na França, né? O trigo aumenta o preço, consequentemente o pão, o povo começa a passar fome e, consequentemente, o povo começa, então, a se revoltar, a se rebelar, né? E olha só, lembra daquela assembleia que eu falei para vocês que tinha ali meio que uma atuação fictícia, né? Depois de 175 anos, olha só, quase 2 séculos, né, ela foi convocada para uma reunião dos Estados Gerais, com a finalidade de votar medidas sanadoras, né? Eles queriam votar medidas que viessem sanar esses problemas sociais vivenciados aí pelos franceses, né? Então essa reunião é convocada. Vale lembrar que é a reunião do primeiro, segundo e terceiro estado, onde o terceiro estado tem apenas quantos votos? 1, né? Enquanto o primeiro e segundo estados têm mais votos para decidir os rumos da França. A reunião dos três estados foi a oportunidade para que a burguesia difundisse os ideais iluministas e exigissem voto por cabeça e não por estamento. Imagina aí uma reunião com diversas pessoas nessa assembleia, né? E aí os burgueses ali começam a discutir com as outras pessoas, difundindo ali as ideias iluministas, né? De crítica ao absolutismo, da não intervenção do Estado na economia, da liberdade, da igualdade, né? Por mais que essa igualdade, que nem eu falei para vocês na aula anterior, ela fosse só para alguns, né?
porque nem todo mundo viveu essa liberdade, essa igualdade, certo? E após a tentativa, do terceiro estado de entrar nessa assembleia, né, o rei veta a entrada do terceiro estado, o que vai fazer com que o terceiro estado se autodeclare uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, o terceiro estado que estava sendo impedido pelo rei de adentrar o local da reunião, ele se declara o grupo ali que vai escrever uma nova Constituição para a França, né? Ou seja, que iria abolir o absolutismo, né? Que ia dividir os poderes, né? Para que esse rei pudesse não ter mais poderes absolutos e essa nova era republicana na França pudesse ser inaugurada. O terceiro estado, então, elabora a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. A gente não vai ter tempo aqui, mas vocês podem procurar aí na internet essa declaração, né, universal dos direitos do homem e do cidadão, que é um documento muito importante até os dias de hoje, né? Esse documento se tornou o mais importante da base constitucional francesa. E a partir disso, se iniciava então a Revolução Francesa. E um fato curioso é que os girondinos, né, que sentavam de um lado, os jacobinos que sentavam de outro, e a planície, apesar de suas diferenças, estavam requerendo o fim do absolutismo e uma monarquia constitucional. Não vamos nos esquecer aí do iluminismo que está por trás disso tudo, como se fosse ali uma cortina. É o iluminismo que vai dar base para toda essa revolução. Então, esses grupos, por mais ideias distintas que eles tivessem, diferentes, né, interesses diferentes, mas eles queriam uma única coisa, o fim do absolutismo e o início de uma monarquia constitucional. A partir disso, o rei Luís XVI passa a se isolar no Palácio de Versalhes, mas determinou que cerca de 30 mil soldados ficassem ao redor de Paris. Para quê? Para fazer aí a sua segurança, para fazer a segurança da cidade, né? Porque essas revoltas, elas, claro, fizeram com que o rei e a corte ficassem com medo do que poderia acontecer, né? O que mais tarde acontece. A gente vai ver lá. Mas o rei determina que esses 30 mil soldados fizessem a guarda da cidade e a sua própria guarda, já que essas revoltas elas começaram a acontecer aí com mais força. A gente tem outro fato muito importante da Revolução Francesa, que é a queda da Bastilha. O que era a Bastilha? Era uma prisão, né? Há um certo consenso que a tomada da Bastilha se tornou o grande marco inicial revolucionário. Por quê? Porque ela foi uma prisão construída em 1370 e foi uma prisão muito utilizada pela monarquia francesa para a prisão de opositores do governo ou da religião católica, né? Essa sociedade ela era marcada pelo absolutismo, né? Os poderes totais do rei, o rei mandava e desmandava, e pela religião católica, né? Que era a religião adotada ali pela monarquia. Ou seja, quem se opusesse contra o rei, quem se opusesse contra a religião, era preso, era torturado, e a Bastilha, na França, era o lugar escolhido para prender essas pessoas que faziam oposição ao rei ou à religião, né? Destruir a prisão significava acabar com um dos símbolos da opressão ligado ao antigo regime, né? Então tinha todo um simbolismo na tentativa aí de se destruir a Bastilha, de invadir a Bastilha e levá-la ao chão, né? A população enfurecida destruiu a prisão, decapitando seu comandante, né? E é muito importante, né? Eles não apenas destroem a Bastilha, mas olha só, também houve o saque de pólvora, né? Tinha muita pólvora dentro da prisão, né? Para que os sans-culottes pudessem lutar contra a possibilidade de dissolução da Assembleia, né? Além do terceiro estado ter sido impedido de entrar, ainda existia a ameaça de que o rei dissolvesse a Assembleia, né? Para que ela não acontecesse e ele continuasse ali a manter os seus poderes, a manter a sua posição, né? E de sua corte lá no Palácio de Versalhes. Tentativa de fuga do rei, né? A queda da Bastilha, bem como todo o caos social, provocaram a fuga de inúmeros aristocratas para fora da França, em especial para a Áustria, né? Não vamos nos esquecer, né, que anos antes, Maria Antonieta, né, a princesa austríaca, se casa com Luís XVI, né? O que faz com que as duas nações vivam em relativa paz. Então, muitos franceses acabam aí fugindo para a Áustria, né?
Em 1791, o rei, a rainha e seus filhos tentam fugir disfarçados de criados, né? Mas o projeto fracassou e o rei passaria a ser visto, olha que importante, como um traidor da pátria, né? O rei é pego fugindo com sua família e ele é visto, né, tratado como um traidor da pátria, sendo levado de volta a Paris, onde ele sofreria um processo. Ele ficou preso, né? E sofreria um processo, né? O rei tem seus poderes retirados, o que abriu caminho para a ascensão dos jacobinos, que empreenderiam a fase mais radical da Revolução, né? Esse grupo aí fica aí governando a França durante a prisão aí, do rei Luís XVI, enquanto ele aguarda o processo e o resultado desse processo, né? Imagina aí como isso não meteu medo, gente, nos outros reis da Europa, né? Eles tiveram na França um rei capturado, preso, sofrendo um processo, né? Quem imaginaria que isso poderia acontecer, né? Mas o iluminismo e todo o caos social que a França vivia deu base para que isso acontecesse, né? Era questão de tempo para que isso acontecesse. Constituiu-se, então, a Convenção Nacional para escrever uma nova Constituição, né? O rei perde seus poderes, né? O rei deixa de ter poder absoluto, então é preciso agora que o quê? Que essa nova república, essa nova França, tenha aí novas leis escritas, novos direitos e deveres dos cidadãos escritos. E isso é feito com o quê? A escrita de uma nova Constituição. Da Convenção Nacional à Navalha Nacional. O que seria a Navalha Nacional? A Navalha Nacional seria nada mais nada menos que a famosa e temida guilhotina, que foi muito utilizada na Revolução Francesa. Vamos lá. Dessa forma, estava abolida a monarquia francesa e instaurada uma república, né? O rei perdeu seus poderes, como a gente falou, e se inaugura um novo tempo aí na França, que é a república, né? A Convenção Nacional era formada pelos 3 principais grupos da Revolução, os girondinos, os jacobinos e a planície, né? A gente tem aí, ó, direita, esquerda e a planície que ficava ali meio no meio, tendendo para um lado, tendendo para o outro, né? A prioridade da convenção era a implantação do novo regime republicano, né? Eles precisavam implantar esse novo regime e o destino do monarca, né? Era importante que eles decidissem o que iria acontecer com Luís XVI. Eles iam tirá-lo somente os poderes? Não, era preciso que eles tomassem outras medidas aí para que Luís XVI não pudesse voltar ao poder. E o que acontece? Luís XVI ele é condenado à morte, né, na guilhotina, nessa navalha nacional, né, como era chamada, em 1793. Imagina aí outra questão que levou aí pânico por toda a Europa, né, nas monarquias, né, absolutistas por toda a Europa, a partir do momento que se tem um rei capturado, um rei sofrendo um processo e um rei decapitado na guilhotina, certo? Muitos países temerosos de que os ideais revolucionários chegassem em seus países foram contra tudo o que se desenrolou na Revolução Francesa, né? Os reis temiam aí que esses acontecimentos da França pudessem invadir toda a Europa, o que de fato acontece. Mais tarde, né, toda a Europa vai passar aí por um processo de mudança, de revolução também, certo? E mais de 30 mil franceses, eles foram mortos na guilhotina. Olha só o número de pessoas que foram mortas na guilhotina. E a gente tem aqui, por último, as consequências da Revolução Francesa. A gente tem aí o fim dos privilégios da aristocracia, né, da nobreza e do clero na França, né, primeiro e segundo estados, eles passam a não ter mais os privilégios que tinham, claro que continuam tendo algum, mas não os de antes, né. Fim dos requisitos do feudalismo e início da consolidação do capitalismo, né? A França ainda guardava resquícios dessa sociedade feudal, pagamento de altos impostos, né? Uma vida muito camponesa e tal. Então, acontece o fim desses requisitos aí dessa sociedade feudal. A gente tem a queda do absolutismo em toda a Europa, que nem eu falei, né? Eles temiam que isso acontecesse, isso realmente pôde acontecer anos mais tarde. E também importante, né, que vai ser tema também na nossa próxima aula,
a Revolução Francesa inspirou o movimento de independência na América, sobretudo das nações colonizadas pela Espanha e também do Brasil. A gente vai ver que a Revolução Francesa e o Iluminismo eles têm um papel muito determinante na independência do nosso país, né? Popularizou a República como forma de governo e popularizou a ideia de separação dos poderes, né? Aquela ideia de três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, né? Para que o poder não ficasse na mão de um só poder e um poder pudesse fiscalizar o outro. E por último, né, uma das consequências da Revolução Francesa é a ascensão de Napoleão Bonaparte, que ascende ao poder 10 anos depois desse acontecimento da Revolução, né? Um ditador. E aí, por último, a gente tem uma questão para finalizar, né? Para o historiador, todos os acontecimentos, mesmo os remotos, têm atualidade e vida. Mas isso é ainda mais verdadeiro no caso da Revolução Francesa de 1789, que transformou o modo de vida até daqueles que pouco souberam ou sabem sobre ela. Até hoje em dia, olha só a influência da Revolução Francesa. Não será exagero dizer que ela ajudou a dar forma ao mundo ocidental contemporâneo, moldando as instituições e os ideais que nos animam e que consideramos universais, né? Então, sobre a Revolução Francesa, é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. A Revolução Francesa ocorreu em meio a uma crise econômica e foi produto de revoltas burguesas, camponesas, trabalhadores urbanos. Letra B. A Revolução Francesa é considerada a primeira revolução comunista, pois até hoje esse sistema molda as instituições no mundo ocidental. Letra C. Foi uma revolução comandada por Napoleão Bonaparte, que, influenciado pelo Iluminismo, organizou um golpe contra Luís XVI. Letra D. A Revolução Francesa foi um movimento caracterizado pelo terror, organizado pelo revolucionário Robespierre, em apoio ao absolutismo de Luís XVI. E letra E. Trata-se de uma revolução burguesa, inspirada no Iluminismo e comandada por Robespierre, no qual o czar Nicolau II foi executado na guilhotina. Então, dessas 5 alternativas, qual seria a resposta correta? Vamos lá? Letra A. A Revolução Francesa ocorreu em meio a uma crise econômica e foi produto de revoltas burguesas, camponeses e trabalhadores urbanos, né? Note que vamos lembrar, né, que a população vinha sofrendo aí a alta de preços, a população vinha sofrendo aí sem pão, né, com a alta do trigo. Então essa população, né, pobre, camponesa, os trabalhadores junto com os burgueses, eles se juntam porque cada um aí tinha um interesses diferentes, né? E isso culminou com a Revolução Francesa, né? Então, pessoal, por hoje é só, né? A gente tem aí uma próxima aula que a gente vai tratar sobre a independência do Brasil. E se você quiser acessar essa aula e outras aulas, acessem aqui, ó, o link que está abaixo na tela, né? A plataforma Eduque. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.